Para começarmos, a gente vive num período de um grande negacionismo histórico. Você vê muitas pessoas, tanto jovens quanto adultos, que afirmam que a ditadura militar não foi tão rigorosa assim. Eles inclusive até chamam de dita branda, entre aspas. Em alguns casos dizem que nem houve ditadura. O próprio presidente eleito agora, Jair Bolsonaro, afirmou que o brasileiro não conhece ditadura. Ou em outros casos afirmam que foi simplesmente um regime militar. Então a primeira pergunta é: houve, de fato, uma ditadura militar no Brasil? O que ocorreu exatamente em 64 que levou os militares ao poder? De fato, houve uma ditadura militar no Brasil. Dizer que não houve uma ditadura é negar a história, não só isso, é falsear os fatos históricos, falsear as evidências históricas. O historiador, quando analisa determinado período da história, independente de ser a história do Brasil, a história de outro país, ou em diferentes épocas, né? Há historiadores especializados nas mais diversas épocas da história do Brasil e do mundo, ele se baseia em fontes. Nenhuma informação, nenhuma afirmação que um historiador faz, ela é feita arbitrariamente. Ela precisa ser feita com base em documentos, em depoimentos, em vestígios que as pessoas, que os homens do passado nos deixaram, para que a partir daquilo, de maneira analítica, a gente possa fazer afirmações sobre o que aconteceu. Então, com base nisso, com base em muita pesquisa, não só minha, mas de muitos historiadores, hoje em dia há um consenso que entre 1964 e 1985 houve uma ditadura militar no Brasil. É claro que hoje em dia há historiadores que questionam essa periodização, como a gente chama, né? 64 e 85. Uns dizem que foi de 64 a 79 por causa do fim do AI-5, da lei de anistia, mas até agora o consenso é que a ditadura foi de 1964 a 1985. Quando, por exemplo, se abre um dicionário de ciência política e ali está escrito, bom, o que é um golpe, né? A partir de que parâmetros a gente pode definir o que é um golpe. E o golpe de 64, ele não foi uma simples intervenção militar, ele foi de fato um golpe que destituiu um presidente democraticamente eleito de maneira arbitrária e inconstitucional. Quem fala que não houve ditadura militar ou se refere de maneira um pouco jocosa, se referindo a esse período como dita branda, não só tem más intenções, mas como está falseando a história, está falseando os fatos históricos. A ditadura militar brasileira, ela foi sim extremamente arbitrária, extremamente repressiva, e isso pode ser comprovado através de quilômetros de documentos que estão nos mais diversos arquivos públicos e privados do Brasil e do exterior, como vem sendo mostrado ultimamente por vários pesquisadores.